Sexta aula, pessoal, vamos iniciar o estudo das coleções do Framework Collections. Quando a gente está escrevendo programas orientados a objetos, muitas vezes a gente trabalha com grupos de objetos, com coleções de objetos, com conjuntos de objetos. Objetos que podem ser do mesmo tipo ou da mesma classe, ou de classes diferentes. Anteriormente, a gente aprendeu que a gente pode utilizar arrays para representar este grupo de objetos de um mesmo tipo. Infelizmente, arrays, eles faltam uma flexibilidade que você precisa para desenvolver aplicações. O pessoal foi vendo que o array é muito amarrado e você precisa codificar muito para chegar a um resultado mediano. Ou seja, não existe flexibilidade. Por exemplo, você não pode mudar o tamanho de um array. Criou o array e morreu. Lembra? Pois é. Você não pode ter objetos de classes diferentes dentro do meu array. Colocou um integer, só vai ter integer. Colocou uma classe lá livro, só vai poder ter livro. Felizmente, Java vem no seu core Java, nas suas classes Java padrão, vem um conjunto de interfaces e classes que fazem com que o trabalho de grupos de objetos seja mais fácil. É o Framework Collection, coleções. Nós vamos trabalhar com as coleções mais importantes aqui na nossa aula, que você precisa saber para acertar questões de concurso sobre o assunto. A maioria delas é muito fácil de usar e a gente nem precisa gastar muito exemplo, que a gente precisa ir mais focado para concurso. Um detalhe importante é que coleções fica difícil de explicar sem ensinar para vocês os tipos genéricos, os tipos genéricos. Por outro lado, explicar genéricos sem saber o que é uma coleção também é difícil. Assim, primeiro vamos explicar o que são as coleções e depois a gente vai dar uma reformulada, vai dar uma melhorada na ideia quando a gente trouxer os genéricos. E desde que eu entendo que vocês não têm nenhuma informação sobre genéricos na cabeça de vocês, eu vou trabalhar nesse capítulo aqui como se não existisse genéricos. Como se a gente estivesse utilizando a JDK anterior a Java 5, que é quando não existia genéricos. Quando a gente partir para genéricos, aí a gente pega o que a gente aprendeu aqui e dá o upgrade para trabalhar com genéricos. Beleza, pessoal? Beleza. Coleções, pessoal. Coleções é um objeto que agrupa outros objetos. Uma coleção é um objeto que agrupa outros objetos. Também pode ser chamado de container. Uma coleção ela vai ter métodos para armazenar, para resgatar e para manipular os elementos que estão armazenados naquela coleção. Isso é comum a todas as coleções. Coleções ajudam a programar em Java mais facilmente. Nosso querido programador Java tem que saber as coleções, as classes principais, as interfaces principais do meu Framework Collections, que estão apresentadas aqui para vocês. A interface mais importante da minha Framework Collection é a interface Collection. Estão vendo aí, ó, a segunda interface da primeira linha. List, Set e Query são as três principais subinterfaces da minha classe Collection. Então, uma coleção ela vai ter um contrato onde vai ter que atender todos os métodos que estão lá na minha interface Collection. Mas você não usa diretamente uma Collection, você vai usar uma subinterface de Collection, que pode ser set, conjunto, list, lista e o query. Em adição, a gente tem a interface map. Estão vendo aí, ó, a quarta interface da segunda linha. Ela não é filhinha de Collection, é uma interface independente de Collection. Embaixo da minha map, a gente tem a interface sorted map, ou mapa ordenado, e tem algumas implementações dessas minhas interfaces. Então, a interface, vocês sabem muito bem, aprenderam que é um contrato. Se uma classe ela implementa a interface, ela vai ter que implementar todos os seus métodos. Agora, existem classes que implementam essas interfaces que estão na minha core Java. Na terceira linha está lá o ArrayList, que é uma classe que implementa a interface list. O AbstractMap, que é uma classe abstrata que implementa a interface map. E lá embaixo ó, o HashMap, que aí sim é uma classe real, não é uma classe que não é abstrata, que é subclasse de AbstractMap. A gente vai ver com detalhes a maioria dessas interfaces que eu estou apresentando para vocês. Ajudando a trabalhar com as coleções, nós temos mais duas interfaces. O Iterator, que é uma interface que gera classes que servem para iterar por uma coleção, e a interface Comparator. Estão vendo lá em cima?
que é uma interface que vai gerar, que nós vamos ter uma classe que vai implementar essa interface. Essa classe serve para fazer comparações entre coleções. Como eu falei, a maioria das minhas interfaces elas vêm com implementações. Muitas vezes a gente vai ter uma implementação sincronizada e outra não sincronizada. Cenas do próximo capítulo, nossas queridas threads. Dando um exemplo, minha classe Vector, além de ArrayList, que é a nossa implementação de list, nós temos também a classe Vector. Ambas têm as mesmas funcionalidades, basicamente. Porém, Vector é sincronizada e a ArrayList não é sincronizada. Vector a gente pode utilizar com threads, a ArrayList não. Antigamente a gente só tinha as versões sincronizadas, aí depois o pessoal do Java evoluiu e colocou as versões não sincronizadas, porque nem sempre a gente vai estar trabalhando com threads dentro de uma aplicação. E você fazer uma classe thread safe, ou seja, capaz de ser utilizada dentro de uma thread, você vai gerar um overhead para o seu programa na hora da sua execução. Assim, pessoal, se não for trabalhar com thread, usa ArrayList. Aí, pessoal, para ficar claro o que eu acabei de falar, trago esse quadrinho aqui para vocês, onde vai dizer, mais ou menos, vai ter uma descrição de cada uma das interfaces. Cobrado em prova? Cobrado em prova. Então, nós temos a interface collection, que é a mãe das coleções, é a interface raiz na hierarquia de coleções, a partir da qual nós temos três interfaces embaixo delas, set, queue e list. Conjunto, fila, lista. Set é uma interface que vai ter coleções que representam conjuntos matemáticos. E a principal característica de um conjunto matemático é que ele não pode ter duplicatas. Você não vai ter duas vezes um objeto que representa a mesma coisa dentro desse meu conjunto. Uma lista é uma coleção ordenada. Tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Mas a diferença para o set aqui pode conter elementos duplicados. Map, que é a outra interface lá que não descende de collection, ela está ali do lado, ela é um mapeamento. Você vai ter chaves e valores, mas você não pode ter chaves duplicadas. Exemplo, chave 1, valor tal, chave 2, valor tal, chave 3, valor tal. Esse tal pode ser igual, pode ser diferente, mas as chaves não. E finalmente a minha fila é uma coleção. Como é que funciona a fila do banco? A primeira pessoa que entra na fila é a primeira que vai sair da fila. Outras ordens, você deve já estar pensando aí na nossa pilha, né? Primeira que entra é a última que sai. Você pode também ter outras ordens que podem ser especificadas usando as implementações da minha interface Kilo. Tranquilo? Então, recapitulando, a maioria das interfaces possuem uma implementação completa. Se é uma interface do Framework Collection, embaixo dela vai ter uma classe implementando essa interface. Muitas vezes nós temos duas versões, uma sincronizada, thread safe, para usar dentro de um thread, e outra não sincronizada. Como eu falei, para a interface list, o java-util.vector é a sincronizada e a ArrayList é a não sincronizada. Esse mapinha que está bem pequenininho, que eu peguei do Sérgio Taborda, ele traz uma visão geral das interfaces da minha querida Collection, do meu querido Framework Collection. A gente vai passar por ele, é um diagrama de estados da UML, né? Eu acho, está com cara. E a gente vai percorrer por esse organograma. Isso é muito importante, porque muitas vezes o nosso querido examinador ele vai trazer uma situação real e vai dizer qual é a melhor coleção para utilizar nesta situação. Aí a gente tem que ter essa figurinha na nossa mente, em algum lugar da nossa mente. Decorada? Não sei. Você que sabe aí. Mas tenha condições de chegar numa prova e chegar à coleção ideal para aquele problema que foi mostrado pelo examinador. Daí, ó, a primeira pergunta que você tem que fazer é: não são duas interfaces lá, a collection e a map? Pois é. O acesso vai ser por chave, você vai ter um par chave, valor, chave, valor. Se for, você vai escolher a interface map. Se não for, você vai escolher a interface collection. Tranquilo? Essa é a primeira divisão. Você não pode nunca estar lá no meu enunciado. O usuário quer montar uma estrutura para guardar objetos, onde os objetos vão ser acessados por meio de uma chave que vai identificar o objeto. Se tiver
map, já colocou lá, já acertou, map, passa para a próxima. Tranquilo? Mas não tem chave. Vamos ver, vamos descer aqui pela ramificação esquerda desse meu organograma, desse meu fluxograma. Não tem chave. Eu vou escolher Interface Collection. Vem a segunda pergunta. A coleção, tá com 2L aí, paciência, eu peguei da internet. A coleção poderá conter objetos duplicados? Lembra lá? Se não pode ter duplicado, é um conjunto matemático, eu vou usar a interface set. Se pode ter objetos duplicados, eu vou usar a interface list. Ou a interface de fila. A gente vai ter uma opção aqui. Mas não tem números duplicados. Não pode ter objetos duplicados. Vamos escolher a interface set. Vamos aqui descer pela esquerda. Escolher a interface set, aí vem a pergunta. A interação é por ordem de inserção? Essa inserção está ortograficamente complicado. Mas a pergunta é, a interação é por ordem de inserção? Se sim, você vai usar a implementação, a classe que implementa a interface set chamada linked hash set. Professor, eu não entendi essa pergunta, a interação por ordem de inserção. Quando você quiser percorrer o meu querido conjunto matemático, você quer percorrer primeiro o que você colocou primeiro, depois o que você colocou em segundo, depois o terceiro que você colocou, depois o quarto que você colocou e por aí vai. Se sim, é linked hash set. Se não, vem a pergunta. A coleção só é carregada uma vez e depois só lida, ou seja, você não vai ficar trabalhando nessa minha coleção inserindo novos argumentos. Se sim, usa o copy on write array set, que é outra classe que implementa set. Professor, preciso descer nesse nível? Veja bem, se vier uma questão nesse nível de profundidade, você vai precisar saber. Mas a obrigação é saber o que é um conjunto, o que é uma lista e o que é uma fila. Saber que elas são interfaces de collection. Saber que existem classes que implementam essas interfaces. São subinterfaces de collection. Saber que essas interfaces elas são implementadas por classes do framework collection. Saber que do outro lado tem o map. Isso é obrigação. Descer aqui nessas quatro implementações é para pegar um examinador de mau humor. Então a primeira pergunta é, a interação por ordem de inserção? Se sim, linked hash set. Se não, vem a outra pergunta. A coleção só é carregada uma vez e depois é só lida? É um conjunto que você criou, aquele conjunto e depois nunca mais vai ler, então você não vai ter problemas de performance para acessar um elemento dentro desse conjunto. Copy on write array set. Aí vem a última pergunta. Os objetos na coleção, no meu conjunto, eles são ordenáveis? São números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Se sim, tree set. Que aí você vai ter um conjunto em forma de árvore, onde você vai poder descer dentro dessa árvore. Um conjunto organizado em forma de árvore. Se não, hash set. Lembram lá do algoritmo de hash de criptografia? A ideia está aqui. Você não tem uma ordem. Você entrou por meio de um código hash e chega no meu elemento que está lá armazenado no meu conjunto. Se não é ordenado, hash set. Então, recapitulando, são 4 classes que implementam a interface set, linked hash set, se a ordem de inserção é importante, copy on write array set, se você vai inserir uma vez e depois nunca mais vai mexer, preset, se os objetos são ordenáveis, e hash set, se não são. Eu vou agora para o outro lado aqui, que é a list, mas eu vou dar uma paradinha na aula, daqui a pouco a gente volta, pessoal.